Nós já estamos chegando ao fim dessa série de mensagens. No próximo domingo nós traremos a última mensagem acerca da vida de Moisés, de tópicos sobre a vida desse homem que foi um grande líder do povo de Deus. E eu quero compartilhar um texto com você que está em Êxodo, capítulo 35, portanto vocês percebem que nós já estamos bem adiantados no livro de Êxodo. E no domingo próximo, se Deus permitir, nós finalizaremos essa série de mensagens sobre a vida de Moisés. Êxodo 35, verso 1 e uma parte do verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Pai, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença para dizer que, apesar das nossas limitações, que Tu possas nos utilizar para a glória do Teu nome, a fim de que nós possamos servir de alimento, que saia de nós alimento para o Teu povo, Deus, a fim de que nós compreendamos melhor e mais profundamente a Tua vontade. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Moisés, ele não era um pregador das suas próprias verdades. Ele era canal por meio do qual a verdade de Deus, ela fluía. E aquilo que Deus o ordenava a fazer, ele o fazia. Aquilo que Deus mandava dizer, ele dizia. E esse é um dos atributos de quem deseja ser utilizado na obra grandiosa da igreja. É ser marcado pela obediência, pela submissão aos direcionamentos de Deus. É ser um proclamador de uma verdade que não lhe pertence. É transferir a verdade de Deus para a sua vida e também para a vida das pessoas. A marca de um verdadeiro líder não é despertar emoções, não é produzir somente sobrenaturalidades, não é cooptar seguidores para si mesmo, não tem a ver com autopromoção. Antes, o verdadeiro líder cristão é reconhecido por ser proclamador da verdade do Evangelho. Emoções podem ser despertadas das mais variadas formas. Às vezes nós ficamos emocionados quando ouvimos um cântico. Há pessoas que são sensíveis a ponto de olhar para uma gravura, uma pintura, uma escultura e se emocionar com aquilo. As emoções são parte da humanidade.
Luísa, minha esposa, por exemplo, quando está mais sensível, ela se emociona ao olhar para uma almofada. Ela se derrama de emoções. As mulheres sabem muito bem como essas emoções são despertadas. O líder, ele não tem o objetivo de despertar emoções, ele tem como função despertar o povo para a verdade do Evangelho, para a verdade de Deus, para a verdade dos ensinos das Escrituras. Não tem a ver com sobrenaturalidades. Somente há questões na nossa dinâmica de fé que são sobrenaturais de fato. Mas o verdadeiro líder não se pauta nessas questões, porque sobrenatural até o diabo é. Porque ele não é de carne e osso. E milagres até ele também pode fazer. Sinais, milagres que trazem espanto para prejudicar e para enganar. As Escrituras nos ensinam que ele se disfarça de anjo de luz. Nós presenciamos há alguns meses um determinado líder supostamente espiritual que, em troca de alguns sinais, requeria favores estranhos, no mínimo. E olha o que a palavra de Deus orienta. O que Jesus diz, em Mateus 24, 23 a 24. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão, é o texto que diz, não sou eu que estou dizendo não, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós também não pregamos o Evangelho para angariar seguidores. Nosso desejo é fazer com que Jesus tenha seguidores. E não nos autopromovemos, porque a autopromoção na jurisprudência espiritual não é uma boa ideia, porque a gente sabe o que aconteceu com o anjo que quis se autopromover. Em que ele se transformou, você sabe. Quando chamamos a atenção para nós, nos exaltamos. Mas quando nós servimos-nos de setas que apontam para o alto, nós o exaltamos. Que nós, líderes cristãos, sejamos desenhos que apontam para a figura excelente e não para nós outros. Nós não podemos ser estrelas. Estrelas deixa para o cinema. Nós somos somente reduzidas, minguadas, frágeis, setas que apontam para Jesus. Devemos repudiar esse espírito de seta que deseja grudar, esse espírito de estrela que deseja grudar nas nossas vidas como espinhos, como broche. E a experiência de Moisés foi a experiência de alguém que não era estrela, que era seta. O seu discurso não era seu, mas daquele que o enviou. E nisso residia principalmente seu ministério. Moisés era um proclamador de uma verdade que estava além dele, de uma verdade cujo autor não era ele mesmo, de uma verdade que estava além da sua mente, de uma verdade a qual ele se submetia.
Moisés não era alguém ansioso por novidades, por fazer coisas diferentes. Não. O que ele queria era reverberar a vontade e a verdade de Deus. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Ele não falava de si, do que pensava, do que achava, mas tinha compromisso em falar o que Deus ordenava. Todos nós carregamos no coração um baú de valores. Algumas peças antigas, colecionadas talvez pelos nossos ascendentes, algumas peças colocadas por pessoas que admiramos, outras por pressupostos construídos por uma determinada geração. Mas o nosso desafio como cristãos e como pessoas que desejam fazer a vontade de Deus é que nós peguemos esse baú e lancemos dentro do fogo das Escrituras. O que resistir, mantenha. O que queimar, deixe virar cinza. Deixe ficar reduzido, deixe ficar desidratado, deixe ficar queimado. Nós precisamos, como Moisés, estar submissos à vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 a 14, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Você quer receber galardão? Eu quero receber galardão. Por isso nós devemos ter cuidado como nós estamos edificando a nossa vida, como nós estamos construindo o edifício. Edifício construído com palha não é muito seguro, irmãos. Não é muito seguro. E Moisés, então, depois de receber a orientação de Deus, ele dá a orientação de Deus. E a orientação de Deus é a seguinte: em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. No início da mensagem, no início do nosso culto, nós falamos que o nosso desejo era que pudéssemos sair daqui essa noite diferente de como nós entramos, desfrutando de fato a paz que Deus ele ofereceu e oferece, a tranquilidade de uma vida em descanso. Interessante a palavra descanso, né? Tem o prefixo des, que é negativar o que vem depois. Descanso é pegar o cansaço e queimá-lo. É pegar o cansaço e dar disposição, saúde,
Então, uma vida plena. E dificilmente nós podemos dizer que temos uma vida plena se estamos cansados, se estamos oprimidos pelas preocupações, pelas ansiedades da vida, se estamos preocupados com aquilo que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 2 dias, daqui a 20 dias, daqui a 100 anos. Deus deseja que você tenha uma vida sabática. Deus deseja, irmão querido, que você tenha uma vida sabática. Sábado, Shabat, significa descanso. E assim como o Pai descansou no 7º dia, nós que somos filhos e somos imitadores desse Pai, e carregamos em nós a imagem e semelhança sua, nós devemos repetir as suas ações. Assim como ele descansou, nós precisamos descansar. Todo filho carrega em si parte do seu próprio pai. Isso é inegociável. Nós olhamos para uma criança e nós vemos o seu pai nela. Nós vemos a sua mãe nela. Porque é o natural da filiação a imitação de alguns atributos, de algumas características, de alguns adjetivos. E nós, como filhos de Deus, devemos fazer como ele fez. E o que foi que ele fez? Descansou no 7º dia. E esse 7º dia não é um dia específico. Esse 7º dia é o dia que nós vivemos a partir da nossa salvação. Todos os dias úteis passam a ser sabáticos se estivermos com Jesus. Todos os dias úteis se transformam em sabáticos se estivermos com Jesus. São dias de descanso. São dias de uma vida leve, oxigenada, hidratada, saudável, alegre, contente, tranquila, descansada, feliz. É isso que Deus deseja. Deus deseja nos tirar dessa correria e nos levar para a rede da alma. Deseja nos tirar do sol escaldante para nos colocar na sombra, para que nós possamos descansar, irmão, e que a gente aprenda de fato a repetir essa ação de Deus que descansou, de Jesus que dormiu na polpa da embarcação, no meio do temporal, que nós possamos olhar para Ele, para o Deus que quer que você descanse, para o Deus que quer que você viva uma vida em paz, que você faça a sua parte, como nós sempre falamos, que é pequena, que é o natural, sem desespero, sem estresse, sem preocupação, sem intranquilidade, sem ansiedade, sem tremor de mãos, sem respiração ofegante, sem coração batendo exageradamente, sem o pulsar forte do sangue, sem o pensar no dia de amanhã se vai dar certo ou se não vai, porque já deu certo. A pergunta não é se vai dar certo, Letícia. A resposta é: já deu certo. 2 pássaros estavam conversando e aí um falou para o outro: quem são esses homens que correm preocupados de um lado para outro, intranquilos e preocupados? O pássaro amigo respondeu: eles não devem ter o Deus que nós temos.
Porque o Deus que nós temos nos sustenta, apesar de nós não nos preocuparmos com as sementes que tiraremos das plantas amanhã. Uma criança estava viajando no avião, de repente surgiu um temporal, raios, e o avião começa a turbulência, e a criança dormia, os passageiros, sem entender aquele sono inapropriado para todas as pessoas que estavam no avião, acordou a criança e disse: mas como você consegue dormir? Aquela criança conhecia Jesus, Fábio. Ela repetiu na sua vida aquilo que viu do mestre e acordou ela e perguntou: você não está desesperada com essa tempestade, essa turbulência? Como é que você consegue dormir? A criança olhou e disse: eu sei quem é o piloto. O piloto é meu pai. E por isso eu durmo. Por isso eu descanso. Por isso eu me tranquilizo. Por isso eu consigo tirar minha soneca no meio da tempestade. Na vida não há como não ter tempestade. Na vida há como se relacionar com ela. E nós devemos nos relacionar com as tempestades, com os trovões, com os raios, olhando para Cristo, que dormia naquele barco apostólico ansioso e intranquilo. Os apóstolos intranquilos, como muitas vezes nós ficamos. Mas nós temos que olhar para Cristo e não afundarmos olhando para as intempéries ao nosso redor. Lembra de Pedro? Quando ele olhava para Cristo, ele andava sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para baixo, quando ele começou a olhar para as questões, tirou o olho do alto, ele começou a afundar. Quem sabe você que está aqui na igreja, quem sabe você que está em sua casa, você esteja começando a afundar. Não olhe para a situação, olhe para quem é o dono dela. Não olhe para a tempestade, olhe para quem tem o poder sobre ela. Não olhe para os problemas, olhe para o solucionador de todos eles. Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Olha a ação do salmista: levanto os meus olhos. O salmista não está preocupado, não está procurando a solução ali, catando a chave do cofre ali. Não. Ele não está olhando o boleto, ele não está olhando a dívida, ele não está olhando para o amigo que está do lado, não. O que o salmista faz, e é o que o texto nos ensina, é: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que o salmista estava ensinando é que o Deus dele, de onde provinha a sua ajuda, o seu auxílio, era aquele Deus que fez os céus e a terra. Sabe o que é fazer os céus e a terra? Sabe que poder é esse de fazer o sol? Sabe que poder é esse de fazer o planeta Terra todo insignificante diante de tantas outros bilhares, infinitos planetas? Aquele que fez a Via Láctea, mas que há tantas outras vias inumeráveis. É esse Deus que nós muitas vezes não colocamos a nossa confiança.
E ficamos tentando solucionar as questões olhando para aqui, olhando para lá, olhando para baixo, olhando para mim. Não. O nosso socorro, o seu socorro, querido amigo, querido irmão, querida irmã, vem do Senhor. É de Deus. Esse é o segredo da vida tranquila. Esse é o segredo da vida em paz. A paz é filha da confiança. A tranquilidade é filha da fé. O erguimento dos olhos da confiança em Deus gera um enchimento da alma. E aquele que confiar vai descansar. Aquele que confiar vai descansar. Uma pessoa muito querida, ela tinha o costume de dizer sempre: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso agir daquela maneira. Irmão, irmão, o que você tem de fato é de confiar em Deus. Você não tem que fazer muita coisa. O que você tem que fazer é confiar em Deus. Você não tem e não pode. A vida é graça de Deus, nosso futuro pertence a Ele. Ele é que tem o domínio sobre todas as coisas, Ele é que tem a chave de todas as portas. Ele é que tem o segredo de todos os cofres. Ele é que tem a resposta para todos os dilemas. Ele é que tem a saída para todas as crises. Ele é que tem a água que sacia de fato. Você tem que confiar. O descanso é o grito de Deus afirmando que tudo é pela graça. O descanso poderia ser considerada a maior de todas confissões de fé. O que temos é por graça. Deus é soberano. Nem um fio de cabelo cai. Nós falamos aqui há poucos domingos. Sem que tenha aprovação de Deus. Nenhuma palha de qualquer árvore se move sem que tenha o botão acionado por Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Ele é Senhor sobre tudo. E esse é o motivo que nós podemos descansar. Porque esse Senhor, que é poderoso, Ele te ama como um pai ama o filho, ou melhor, como o pai ama os filhos. Cujo amor não pode ser comparado com o amor de nenhum outro pai, de nenhuma outra mãe, de nenhum outro filho. Tudo é graça. E as coisas mais importantes da vida são pela graça. Dizem que é o músculo mais importante. Ele se remexe do lado esquerdo do peito, em média, 80 vezes por minutos. Eu vou ler porque eu sou péssimo em matemática. Isso dá 4.800 vezes por hora. O coração bate. 115.200 vezes por dia. 42.048.000 vezes o coração bate por ano. E se você viver 80 anos, seu coração vai bater aproximadamente 3.363.840.000 vezes. E eu lhe garanto, nenhuma delas bateu porque você quis. Dessas 3.363.840.000 vezes que seu coração bateu, você não teve nenhuma ingerência nisso. É graça. É Ele que ativa o botão on e off do nosso coração e da nossa vida nas mais variadas áreas. É graça de Deus.
É Ele quem comanda, é Ele quem dita, é Ele quem rege, é Ele quem reina, é Ele quem dá a vida. Nossa vida acontece porque há movimentos que você e eu não podemos fazer, que não depende da nossa operação, mas há de Deus. E isso é o ensino do sábado. É isso que o Shabá nos ensina. O Shabá nos ensina que nós podemos descansar, porque aquele que está com o dedo no botão on ali, das batidas dos 3 bilhões de vezes que o nosso coração bate, ele não vai tirar a mão até o dia que ele desejar tirar. E quando ele desejar tirar, nós vamos com ele nos encontrar. A nossa grande luta é lutar para descansar. Parece um paradoxo, né? Nós temos que lutar para descansar, porque nós somos ansiosos e faltos de fé em nossa essência. E a gente precisa a todo tempo estar reformatando o nosso coração, estar revendo nossos conceitos e dizendo: Deus, eu sei que você provê, que você provê e que você proverá. E eu posso descansar. Essa luta pelo descanso deve ser a sua luta primeira, deve ser a sua prioridade. Isso tem a ver com conscientização. Essa palavra criada por nosso grande pedagogo Paulo Freire, que tem a ver com introjetar no coração uma verdade. Isso é conscientizar. É você introjetar no coração essa verdade e viver por meio dessa verdade. Pegar e tomar essa verdade dentro de si e não soltar mais. Essa é a nossa luta. É isso que nós devemos sair daqui, conhecendo e vivendo de fato. Lutando para continuar perseverando em descanso. A vida é por graça. E somente assim nós acharemos graça na vida. E eu queria, de fato, convidar você a reformatar-se. Eu não sou técnico em informática, eu conheço muito pouco computador. Lucas, me ajude. Se eu estiver errado, você pode puxar minha orelha depois. E no domingo seguinte eu vou dizer que eu estava errado. Mas a reformatação de um computador, por exemplo, é você tirar tudo aquilo que ele tinha de informação e apagar e colocar outras informações. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, não é, William, Lucas? Mais ou menos isso. Vamos nos reformatar? Vamos tirar esse conceito de que nós conseguimos as coisas, que nós alcançamos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelo nosso músculo, e vamos aprender a saber que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos nos reformatar? Vamos sair daqui essa noite reformatados. Vamos rever nossos conceitos. Vamos relativizar nossa força e absolutizar a força daquele único que tem. Vamos trocar a preocupação e a tremedeira pela respiração aliviada de quem está completamente submisso sob as asas de Deus. Nesse tempo de ansiedade e preocupação, com doença, com problemas financeiros, que a gente saiba que Deus é o Senhor das crises financeiras, é o Senhor do coronavírus, é o Senhor da pneumonia, é o Senhor da falta de leito nos hospitais, Ele é o Senhor de todas as coisas e nós podemos descansar. Nesse tempo de ansiedade, que saibamos que Deus está cuidando de cada um. 3 bilhões, 363 milhões e 840 mil vezes que o nosso coração insiste em bater. Que Deus abençoe você e que nós possamos respirar.